Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa aula de catecismo. Nós paramos aqui no artigo 3, vamos falar agora sobre a Sagrada Escritura. Como Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura? Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura de duas maneiras. Primeiro, as Escrituras são a sabedoria de Deus revelada a nós em palavras e linguagem humanas. Tá? Então, como é que Deus se revelou na sua palavra? Ele se revelou através da nossa linguagem, para que nós pudéssemos entender o que Ele realmente queria de nós, cada um de nós. A nossa linguagem, para nós entendermos, linguagens humanas. E segundo, as Escrituras revelam o Verbo divino que se fez homem, e portanto humano como nós em todas as coisas, exceto no pecado. Como se relaciona a Bíblia e a Eucaristia? A Igreja se nutre da Palavra de Deus revelada na Bíblia e também da Palavra de Deus que se fez carne e se dá fisicamente a nós na Santa Comunhão. Porque a Bíblia é fonte de alimento. A Bíblia alimenta os fiéis porque é literalmente a Palavra de Deus. Como Deus é o autor da Sagrada Escritura? Deus é o autor da Sagrada Escritura porque tudo na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Como Deus inspirou os autores humanos da Bíblia? Inspirou escolhendo determinadas pessoas para escrever como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele queria que escrevessem. A Bíblia ensina a verdade? Sim, a Bíblia ensina a verdade porque o Espírito Santo, que é a verdade, é o autor da Bíblia, que não pode errar. Porque o cristianismo não é uma religião do livro, Eu falo aqui o cristianismo, mas é nós católicos, O verdadeiro cristianismo. Nós não somos religião do livro, como os protestantes aí Não é uma religião do livro, porque, embora use a Bíblia, a igreja é constantemente iluminada por Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para entender as Escrituras. Como devemos interpretar as Escrituras? Devemos ficar atento ao que o escritor humano quis dizer e também ao que o Espírito Santo quis comunicar. O que devemos fazer para descobrir o que o autor humano quis dizer? Temos de levar em conta o tempo e a cultura e as formas literárias e a maneira de pensar e falar em uso na época em que o texto foi escrito. Isso aqui é muito importante, porque nós temos que observar todos esses critérios aqui colocados, O tempo que foi escrito, na época que foi escrito, as formas literárias, que foi escrito, a maneira de pensar dos autores daquela época, e o falar deles daquela época, tudo isso tem que levar em conta. Porque muitas vezes nós achamos que a Bíblia foi escrita agora, há pouco tempo atrás. Não. Foi escrito há séculos atrás, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes. Então tudo isso tem que ser levado em conta, para que nós possamos entender
realmente o que a Sagrada Escritura quer dizer. Quais as normas para interpretar a Bíblia como inspiração divina? Há 3 normas básicas. Primeiro, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Bíblia como um todo. Tá? Isso é muito importante. Isso é um primeiro critério. Não é nós estudarmos versículos isolados. Tá? É o que acontece muito por aí. A pessoa pega a Bíblia, abre a Bíblia, pega um versículo aqui, pega outro acolá e forma uma doutrina. É por isso que está aí espalhado tantas seitas, tantas heresias aí pelo mundo afora aí. Porque eles usam esse critério errado. A Bíblia primeiro tem que ser estudada como um todo. Né? Toda a Escritura. Segundo, ler a Bíblia à luz de toda a tradição da igreja. Vejam bem como é importante isso aqui. O que a tradição da igreja já interpretou e deixou revelado para cada um de nós. Tá? Terceiro, estar atento à analogia da fé, que significa a coerência das verdades da fé entre si e no contexto de toda a revelação. Tá? Quais são os sentidos das Escrituras? São os sentidos que as palavras bíblicas têm o propósito de expressar. Quantos sentidos as Escrituras expressam? Há 2 sentidos principais das Escrituras, a saber, o literal e o espiritual. O sentido literal é o que as palavras expressam diretamente. Esse sentido também é duplo. O sentido literal preciso é que as palavras escritas têm em seu significado exato, como a narrativa da paixão. Sentido figurativo literal é o significado expresso em uma metáfora, como quando Cristo é chamado de cordeiro, leão ou vítima. O sentido espiritual ou místico, né? É o segundo critério. Não está nas palavras em si, mas é sugerido pelas coisas que as palavras expressam. Pode ser o alegórico, tá? Quando um relato da Bíblia refere-se a uma doutrina de fé. Por exemplo, a história de Jonas refere-se ao sepultamento e à ressurreição de Cristo. Em sentido moral. Quando um acontecimento bíblico nos dá uma lição para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a fé de Abraão nos ensina a obrigação de crer em Cristo. E o imortal, quando realidades ou acontecimentos têm um significado para a eternidade. Por exemplo, a igreja na terra é sinal de nosso destino celeste. Qual é o cânon das Escrituras? O cânon das Escrituras é a lista de livros que a igreja reconhece como de inspiração divina. Tá? Cânon quer dizer uma vara de medir. É um critério que a igreja usou para selecionar quais foram ou não os livros inspirados pelo Espírito Santo. Né? Que na realidade existiam vários livros, milhares de livros aí, né? Então a igreja teve que usar esse critério para saber qual era ou não os livros inspirados pelo Espírito Santo, né? Quais os livros inspirados da Bíblia, né? Na ordem bíblica,
estes são os livros do Antigo e do Novo Testamento, né? São 46 livros chamados Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, tá? Em qualquer Bíblia você encontra essa lista. Nas primeiras páginas você tem sua Bíblia em casa aí, você vai ver lá o índice, vai estar lá o nome desses livros todos aí, os que foram canonizados, né? Foram inspirados e foram selecionados pela igreja. Porque os livros do Antigo Testamento são importantes, né? Muito bom. Eles formam uma parte essencial da Bíblia por várias razões. Primeiro, são todos de inspiração divina, tá? Esses livros que a igreja separou, esse cano da Bíblia, ele é todo de inspiração divina. Não tenho o que reclamar. Segundo, dão testemunho do amor salvífico de Deus, né? Toda a Bíblia, ela dá esse testemunho na história, nos livros contados do Antigo e do Novo Testamento, ele dá um testemunho desse amor salvífico de Deus por nós. Terceiro, prepara-nos para a última vinda de Cristo, desde quando prepararam Israel para a sua primeira vinda. Quarto, são parte integrante da liturgia da igreja. Quinto, estão ligados ao Novo Testamento, não separados, tá? Sexto, dão-nos um entendimento indispensável da providência divina. Quais são as Escrituras do Novo Testamento? O que são as Escrituras do Novo Testamento, né? São as verdades definitivas da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, tá? O Novo Testamento, ele já é a revelação, já é o final da revelação de Deus. E quem é essa revelação? É Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Toda a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, eles já dão esse testemunho, já dão essa pista de que Deus irá mandar seu Filho para nos salvar. Então, o Novo Testamento já é essa revelação. Porque os evangelhos são os escritos principais da Bíblia? Os evangelhos são os 4 evangelhos que nós conhecemos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Por que os evangelhos são os escritos principais da Bíblia? São os escritos principais da Bíblia porque nos dão o principal testemunho, né, da vida e da doutrina de nosso Salvador, o Verbo encarnado. Tá? Os 4 evangelhos, eles são importantes por isso. Eles já dão-nos o testemunho da vida e da doutrina do nosso Salvador Jesus Cristo. Quais são as 3 etapas da formação do Evangelho, dos Evangelhos? Em sequência são: primeiro, os acontecimentos históricos da vida e do ensinamento de Jesus Cristo, tá? Segundo, a tradição oral transmitida pelos apóstolos sob a orientação do Espírito Santo. Terceiro, os evangelhos escritos, que nos dão a verdade sincera sobre Jesus. Porque os evangelhos são únicos na história da igreja. Os evangelhos são únicos na veneração que tem recebido através dos séculos na liturgia da igreja e em seu papel para gerar santos. Qual é a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento? É uma unidade baseada na tipologia. Tá? Isso significa que os que Deus realizou sob a antiga aliança prefigura o que ele faria na plenitude dos tempos, na pessoa de seu divino Filho, Jesus Cristo. Então aí o Antigo Testamento tem muita tipologia que nos leva a Jesus Cristo, né? A revelação definitiva de Deus.
como se relacionam os dois testamentos, né? O Antigo e o Novo Testamento? Segundo Santo Agostinho, o Novo Testamento está escondido do Antigo, ao passo que o Antigo está desvendado no Novo. Cada testamento precisa um do outro para nos dar a plenitude da palavra de Deus revelada. Então, segundo Santo Agostinho, né, um depende do outro, não estão separados. Tá? O Antigo nos leva ao Novo e o Novo nos leva ao Antigo Testamento. Então, os dois estão interligados. Quais são algumas das diretrizes bíblicas do Concílio Vaticano II? O Concílio nos diz, primeiro, é preciso que o acesso às Sagradas Escrituras seja amplamente aberto aos fiéis. Tá? Então, essa história que a igreja proíbe os fiéis de ler a Bíblia é uma falácia. A igreja proíbe sim. E nós fazemos interpretação em particular. Isso aí a igreja ela bate na tecla e nos adverte sobre essa questão. Na questão de nós ler a Bíblia para nosso dia a dia, para nosso devocionário diário, não tem problema nenhum. Ao contrário, a igreja incentiva. Então, a questão de interpretação que a igreja não aceita, porque é responsabilidade da igreja e do magistério fazer essa interpretação. Segundo, que o estudo das Sagradas Páginas seja como que a alma da Sagrada Teologia. Porque os fiéis devem ler as Escrituras com frequência. Né? Porque, como diz São Jerônimo, porque ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E o Cristo é a palavra de Deus. Né? Como vimos anteriormente aí, a palavra de Deus não é um livro escrito, a palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. Tá? Os protestantes eles veneram uma escritura escrita. E nós não, nós católicos, nós temos a palavra de Deus para nós é uma pessoa, não é um livro. É por isso que ele diz que nós não somos religião do livro. A religião do livro são os protestantes, as seitas. Então nós somos, né, a palavra viva que é Jesus. Nós usamos essa metodologia. Tá? E vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos começar o capítulo 3. Tá? Resposta da humanidade. Né? Vamos começar o estudo do credo, né? Os 12 artigos da nossa fé. Vamos esmiuçar isso aí bem devagar e com critério para nós entendermos essa questão. Então, ficamos por aqui. Salve Maria e viva Cristo Rei.